A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo aí na Epístola aos Filipenses. Eu quero meditar com você no capítulo 3, a partir do verso de número 12. Epístola aos Filipenses, capítulo 3. Terceiro capítulo da Epístola, a partir do verso 12. Eu quero ler com vocês até o verso 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. A nossa reflexão hoje à noite aqui e tem muito a ver com a questão da vida ministerial, com essa dedicação sacerdotal, com essa vida abnegada junto ao ministério proposto por Deus, mas tem muito a ver com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. E eu quero poder refletir com vocês sobre o segredo do sucesso. É sobre isso que aqui nos debruçaremos hoje à noite. É sobre isso que aqui meditaremos na palavra do Senhor. O segredo do sucesso. O texto diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aprendido a ter total respeito e admiração por aquilo que foi, por aquilo que fez e por aquilo que representou Paulo como homem, como apóstolo e especialmente como líder da igreja. Não é nenhum absurdo dizer de que certamente Paulo é a segunda personalidade do cristianismo depois de Jesus. Não é nenhum absurdo. Porque ninguém mais do que ele trabalhou tanto, ninguém mais do que ele foi tão influente, ninguém mais do que ele foi tão líder, no sentido de conduzir, no sentido de orientar, no sentido de dirigir aquela que era a igreja primitiva. Não desmerecendo os demais apóstolos, não diminuindo o trabalho de Pedro, João e Tiago e tantos outros que tiveram igual valor ou que tiveram esforço tal. Mas o ponto aqui é de que Paulo é, sem sombra de dúvida alguma, para o cristianismo, aquilo que talvez em outras religiões alguém queira chamar de fundador ou de corresponsável. A gente chega ao ponto de reconhecer de que talvez toda a efetiva noção daquilo que foi a igreja primitiva, ou daquilo que ficou desmistificado acerca do Evangelho, tudo isso foi possível, ou é possível, a partir do trabalho, a partir das iniciativas exercidas pela vida de Paulo. Só para trazer um exemplo prático, nós só chegamos às noções e às compreensões que temos acerca de determinadas doutrinas e acerca de determinadas lições ligadas ao reino, ligadas ao Evangelho, ou aquilo que se propõe a ser o reino de Deus na terra, pela capacidade que Deus deu a Paulo em inspirá-lo através das epístolas que ele deixou como herança do seu ministério para a igreja. E aí, para trazer um exemplo mais prático ainda, quando nós reconhecemos a autoria de Paulo acerca da carta de Romanos, nós estamos igualando a Aristóteles, a Sócrates e a Platão como um grande pensador, como um grande influente do mundo antigo. A gente, quando olha para Romanos, a gente se depara
talvez com o maior legado que um apóstolo, que um homem pôde deixar para a igreja em todos os tempos. Romanos traz a revelação de coisas que estavam escondidas, de coisas jamais vistas, de coisas que efetivamente trazem um divisor de águas. Eu quero poder ter a oportunidade de um dia conversar com vocês melhor sobre a Epístola de Romanos, mas se você ainda não o fez, faça isso, experimente lê-la, estudá-la, e você vai perceber de que lá existem alguns mistérios em Deus revelados a partir da inspiração de Paulo. Mas hoje à noite não vim falar da Epístola aos Romanos. Hoje à noite trago apenas o exemplo da vida de Paulo para fazer a você uma observação. Paulo escreve agora para uma igreja, para ele, muito especial. Paulo escreve agora para um povo, para ele, muito querido. E talvez esse seja o ponto mais importante do que tenho para dizer a vocês hoje à noite aqui. Preste atenção. Essa epístola, a epístola aos Filipenses, ela vai se diferenciar das demais exatamente pelo fato de não ser uma epístola onde Paulo está dando um puxão de orelha na igreja, onde Paulo está fazendo grandes advertências, onde Paulo esteja fazendo observações negativas acerca do comportamento desse povo. Nada disso. Ao contrário disso, Paulo escreve para a comunidade que estava em Filipos para confirmar o bom trabalho, para confirmar as boas obras, para reafirmar para eles de que eles estavam no bom caminho. Se você ainda não percebeu, o primeiro versículo do capítulo 4, Paulo vai confirmar de que eles estão na trilha certa, no caminho certo, de que, inclusive, não há muito a acrescentar. O conteúdo dessa epístola é o conteúdo de uma epístola que tem não somente a ideia e a iniciativa de confirmar, mas de apenas fazer algumas pequeninas observações acerca do cuidado que esta igreja deveria ter para não deixar de ser aquilo que ela estava sendo. Eu costumo dizer que a igreja que estava em Filipos é o tipo de igreja, pastor Edmar, que todo pastor teria o enorme prazer de pastorear. A igreja que estava em Filipos é o tipo de igreja que qualquer crente gostaria de ser membro dela. Era uma igreja alegre, produtiva, uma igreja empolgante, uma igreja crescente, uma igreja de uma visão de futuro enorme, uma igreja cujo povo vivia num profundo sentimento de santidade ao Senhor e cuja fé era o efetivo diferencial de tudo aquilo que ela fazia, de tudo aquilo que ela experimentava. Era uma igreja que, de longe, estava crescendo de graça em graça, de glória em glória. E a cada dia ela era aumentada não somente através de pessoas que se aproximavam dela por ser uma comunidade especial, mas ela era aumentada especialmente porque a graça de Deus pairava ali de forma muito especial. Pois bem, eu chamo a sua atenção para isso hoje à noite, porque há um detalhe aqui extremamente curioso em toda essa observação. Paulo parece entender tudo isso. Paulo parece reconhecer toda esta boa dádiva, todo esse dom perfeito da igreja que está, de novo, na comunidade de Filipos. Ele reconhece tudo isso. Ele sabe tudo isso. Mas o texto que acabamos de ler hoje à noite, ele tem aí algumas peculiaridades. Ele vai trazer para a gente alguma curiosidade no sentido de que, embora tudo isso fosse verdade, Paulo chama a atenção da igreja para algo extremamente relevante para os dias em que ela estava ainda por viver. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, em outras palavras, sei de que vocês estão no bom caminho, sei de que vocês estão na direção certa, sei de que vocês estão se conduzindo de forma agradável e reta, porém, o segredo do sucesso, e aí ele começa a escrever as palavras que acabamos de tomar conhecimento hoje à noite. E aí prestem atenção de que ele vai extrair as lições para o segredo do seu sucesso, ou para o sucesso da igreja. Escute-me bem, não o segredo do sucesso que está nas páginas das revistas, ou na primeira página do jornal, ou que esteja nos blogs, na internet, no Google. Não é desse sucesso que Paulo está falando. Paulo vai dizer para a igreja que o segredo do sucesso, e aí ele extrai isso exatamente da sua vida. Ele extrai isso a partir do seu exemplo.
Ele extrai isso da sua própria vivência. E aí é como se ele estivesse dizendo, vocês são um sucesso. Vocês são uma bênção. Mas assim como eu também sou um sucesso, e aí ele saca o valor do seu ministério. E aí ele reivindica a autoridade apostólica que está sobre ele. Assim como eu também sou uma bênção, eu quero indicar para vocês, eu quero recomendar para vocês, eu quero advertir vocês de que para que isso seja confirmado, de que para que isso seja contínuo e perpétuo acerca desta vida cristã que vocês já exercem muito bem, vocês precisam considerar 3 coisas. E aí, essas 3 coisas estão no texto que acabamos de ler hoje à noite. Número 1, preste atenção, olhe para mim. Dica número 1, segredo do sucesso. Deixe o passado ser passado. Paulo está dizendo assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ele está dizendo para a igreja que está em Filipos, para ter sucesso na vida cristã, eu preciso deixar o passado ser passado. Pastor Fred, como é que é isso? Olhe para mim que eu te explico. Paulo tinha vivido e experimentado coisas admiráveis, mas ele também tinha vivido e experimentado coisas catastróficas, coisas indesejáveis, coisas que efetivamente ninguém gostaria de passar de novo. Paulo havia passado por dramas e problemas e tragédias que, meu irmão, eu não sei se eu ou você talvez suportássemos. Como obreiro, como líder, como pastor, como apóstolo da igreja, ele havia vivido circunstâncias, você sabe a história dele. Você conhece o testamento da vida de Paulo. E eu não preciso trazer os detalhes, mas você sabe do tipo de situação que ele enfrentou, do tipo de ocorrência que ele viveu. E aí ele está dizendo para a igreja o seguinte, olha, para continuar vencendo, pastor Edmar, para continuar vitorioso, para a gente adorar a Deus hoje por 15 anos, mas olhar para frente com perspectivas de mais 15 anos de bênção ministerial, a gente precisa deixar o passado ser passado. E aí ele está dizendo o seguinte, e é isso que é curioso, ele está dizendo para a igreja que deixar o passado ser passado significa não apenas abrir mão das coisas ruins que ficaram, não apenas esquecer-se daquelas coisas indesejáveis, daquelas surpresas desagradáveis, daqueles momentos indecorosos, daquelas aflições, daquelas lutas, das moendas, dos moinhos que fizeram da nossa vida um turbilhão de problemas. Paulo está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo que para ter sucesso na vida ministerial, que para seguir triunfante, para ser constantemente esta igreja que neste momento eles o eram, eles precisam deixar o passado ser passado no sentido de abrir mão das coisas boas que fizeram. Porque uma das maiores dificuldades do ser humano é largar os dias de glória de outrora, é abandonar aquilo que um dia foi, é deixar de viver da glória daquilo que um dia realizou. Paulo está dizendo assim, olha, porque assim como eu fiz coisas grandes e firmes, assim como conquistei e realizei coisas maravilhosas, mas o segredo do sucesso de Deus na minha vida é de que o que eu fiz ontem ficou no ontem. Hoje, Deus tem mais por fazer na minha vida. Eu estou abrindo mão do passado. Eu estou colocando o passado no seu devido lugar, porque amanhã será dia perfeito em Deus e mais tem Deus por fazer na história da minha vida. Quem é que consegue dizer aleluia hoje à noite por causa disso? Diga para quem está do seu lado assim, meu irmão, repita para ele, meu irmão, para ter bênção de Deus, coloque o passado no lugar dele. Escute-me. Você talvez, espero que isso não seja assim com você, mas talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, não, porque antigamente eu pregava aí, mas eu orava e as pessoas, porque um dia eu fui um profeta. Irmãos,
o Deus que você veio cultuar hoje à noite, o Deus que nós viemos prestar culto e adorar o seu nome, é Senhor de ontem que passou, é Senhor de hoje que é, e é Senhor de amanhã que virá. O Deus que fez coisas grandes e firmes é o mesmo Deus que continuará fazendo. A gente definitivamente vai colocar o passado no lugar dele. Ele vai servir como boa referência de coisas boas e de coisas indesejáveis que passaram pela nossa vida. Ele vai servir como referência, mas nós não vamos nos agarrar a ele a ponto de paralisar as coisas grandes e novas e abençoadoras que ainda estão por vir da parte de Deus a nosso respeito. Quem deseja isso hoje à noite, deixa eu ouvir você dizer glória a Deus. Deixar o passado ser passado aqui é não paralisar-se nele. É não ficar no passado dos acontecimentos. Porque aí a gente depara com a segunda implicação, com a segunda realidade, com a segunda verdade, com o segundo conceito para viver o sucesso de Deus na história da nossa vida. E o que é, pastor Fred? Ei, olhe para mim. Viva o presente como hoje. Esquecendo-me, deixar o passado ser passado, das coisas que atrás ficam, e avançando. Olha só, exercício de deixar o passado ser passado, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Passado fica no lugar dele. Ele foi, não é mais. Coisas ruins e coisas boas. Foi, fica lá. O Deus a quem sirvo pode fazer mais e coisas novas. Aliás, ele é um Deus de coisas novas todos os dias. A bênção de ontem ficou no ontem. Deus tem uma bênção nova para você e certamente uma bênção diferenciada para o dia de amanhã. Você crê nisso? Deixa eu ver se você sabe crer. Oh, glória a Deus. Mas, ele dizendo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando. E avançando. O que é isso, pastor Fred? É viver o presente como hoje. Fale isso para quem está do seu lado, por favor, me ajude aí, meu irmão. Fale para ele, meu irmão, viva o presente como hoje. Olhe para mim. Você já viu alguém que só vive deixando para amanhã? Olhe para mim. Alguém que só vive deixando para amanhã o que tem que ser feito hoje? Você já pensou se o projeto da igreja, se a vontade de ter uma catedral, se a gente ficar atribuindo isso para daqui, a gente vai pensar nisso daqui a 10 anos? Você já pensou? Não sai do papel. Você já parou para pensar quanta coisa você que acredita e você que vive o presente como hoje, se você não lançar a mão do arado e não fazer, de fato não acontece? Escute-me bem, olhe para mim. Para aquilo que nós não temos potencial, para aquilo que nos falta capacidade, escute-me bem, por fé, por sua fé, por aquilo que ouvimos hoje de manhã o pastor Edson pregar aqui, que foi fantástico, por aquilo que não temos capacidade, por aquilo que nos falta potencial, de acordo com a sua fé, Deus vai mover céus e terra para fazer por você. Agora escute-me, a despeito daquilo que você pode fazer, a despeito daquilo que as tuas pernas podem correr atrás, a despeito daquilo que os teus braços podem cumprir, Deus não vai fazer nenhum anjo descer para fazer no teu lugar. Faça você mesmo. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque confirmará o Senhor a tua bênção e a tua justiça sobre a tua vida. Não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje, porque você precisa viver o presente como hoje, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quantos hoje à noite querem avançar? Porque é para frente que se anda. Quantos querem? Deixa eu ouvir você dizer glória a Deus. E olha que coisa fantástica. Salomão vai escrever para a gente, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Ele vai dizer assim, olha, lança o teu pão sob as águas, tempo presente. Olha o tempo do verbo. Olha o tempo do verbo. Lança o teu pão sob as águas, tempo presente. Hoje, viva o presente como... Viva o presente como... Lança o teu pão sob as águas, hoje.
porque depois de muitos dias o achará. 2 tempos, tempo presente e tempo futuro. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Nos tempos de Salomão, havia uma enorme crise acerca da confiança depositada na marinha mercante. A marinha mercante era aquela companhia onde as pessoas, os nativos, os cidadãos comuns, depositavam as suas finanças, as suas economias, para que estes marinheiros, ao navegarem a terras distantes e longínquas, pudessem trazer àquela terra, a terra nativa, a terra de origem, produtos, especiarias, que não se tinha ali, que não se produzia naquele lugar. Era muito comum que as pessoas tomassem as suas economias, tomassem os seus recursos, que eram poucos, que eram suados, que eram difíceis de ser adquiridos, mas utilizavam os seus recursos, depositavam na confiança dos marinheiros para que eles pudessem trazer os produtos, as especiarias à terra nativa, à terra de origem. Não poucas vezes, esses marinheiros às vezes saíam, mas não voltavam. E não voltavam porque a marinha da época não é a marinha de hoje, que usa o radar, que usa a tecnologia por satélite e os GPS mais avançados com as embarcações mais desenvolvidas. Na época, a marinha, por vezes, estava limitada à sua capacidade da época. E, por vezes, saía e não voltava. Não poucas vezes. Esses navios saíam cheios de recursos, com as finanças, com as economias de toda uma população. Pouco a pouco, à medida com que esses acidentes, à medida com que esses desastres marítimos foram acontecendo, a marinha mercante foi perdendo a sua credibilidade, perdendo a sua clientela, perdendo aqueles que tinham a capacidade de investir nela para trazer alimentos, para trazer produtos, para trazer especiarias. Salomão está assistindo tudo a isso e está fazendo uma enorme comparação acerca da nossa relação com Deus. E ele está propondo o seguinte, capítulo 11 do livro de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque com Deus, depois de muitos dias, o achará. Quem hoje lança sobre Deus a sua confiança, não tem tempestade que faz afundar, que faz ir a pique a embarcação que está segura nele. Quem lança em Deus a sua confiança, quem lança em Deus os seus recursos, sejam eles financeiros, sejam eles recursos emocionais, sejam eles recursos psicológicos, sejam eles as minhas energias a despeito do trabalho que posso exercer e que posso fazer para Deus. Quem lança em Deus aquilo que lhe é como riqueza, aquilo que lhe é como algo peculiar e próprio, não vai ter decepção, porque a marinha de Deus não falha, a marinha de Deus é certa e é garantida. Então viva o presente como hoje, lança o teu pão sob as águas, porque amanhã Deus vai te fazer surpresas, porque amanhã Deus vai te confirmar coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem é que pode adorar o nome do Senhor? Quem é que pode dizer aleluia? E aí, eu preciso começar a terminar. A hora já está me convidando para isso. Para dizer a você uma terceira e última coisa. Antes, deixa eu só reforçar para você que esse dilema da procrastinação, de você, se há alguém aqui assim, eu quero fazer uma sugestão para você hoje à noite. Você vai ficar velho, escute-me bem, é um conselho de amigo que eu quero te dar. Você que vive deixando para amanhã o que tem que fazer agora. A oportunidade que está em Deus para você fazer já. Você vai ficar velho, vendo gente perto de você crescer, vendo gente perto de você ir avante, vendo gente perto de você deixando de ser de um jeito e passando a ser um outro em decorrência da bênção de Deus. E eu espero que você não tenha que comprar um binóculo para acompanhar o que Deus vai fazer na vida dele ou na vida dela, que acredita que o presente de Deus é hoje. Sugestão que eu te dou hoje à noite: comece a viver o tempo de Deus já, agora, porque Deus tem coisas grandes e firmes para fazer na história da sua vida. Quem é que pode dizer glória a Deus por causa disso? E aí,
a pessoa não sai do lugar, né? E fica, ó céus, ó vida, ó, sabe, a síndrome do coitado. Eu quero crer que hoje à noite, Deus nos chamou para este lugar. Deus nos reuniu nesta casa para que definitivamente nós entendamos que estamos diante da porta aberta por Ele, no tempo de hoje, para viver as bênçãos que Ele reservou para a história da nossa vida. Deixa eu olhar para você e dizer uma coisa francamente. Ei, escute-me bem. Há bênçãos em Deus reservadas para os dias de hoje. Há bênçãos hoje reservadas em Deus para esta semana que você começou hoje. Eu estou profetizando de novo. Há bênçãos em Deus que você ainda não viveu. Há bênçãos em Deus que você ainda não experimentou. Se você acredita no tempo de hoje como o tempo de Deus, eu profetizo para você coisas grandes e firmes que você ainda não viveu. Deixa eu ver se você consegue dizer aleluia. Aleluia. E eu começo a terminar dizendo uma terceira e última coisa acerca desse sucesso. Importante para a gente levar isso aqui hoje à noite. Eu disse para os senhores e para as senhoras que a gente precisa deixar o passado ser. Deixar o passado ser. A gente precisa viver o presente como. Viver o presente como. Mas em terceiro e último lugar, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu, verso 14, dizendo Paulo, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Terceira e última coisa para viver uma vida de sucesso ministerial, pastor Edmar. Terceira e última coisa, querido, querida, amado e amada, princesa e príncipe do Senhor. Terceira e última coisa, a gente precisa acreditar no futuro como lugar de todas as realizações. Eu vou repetir, a gente precisa acreditar no futuro como lugar de todas as realizações. Olha, eu não sei o que é que me aguarda amanhã, não sei. Não sei o que é que me aguarda ao longo desta próxima semana, não sei. Não sei o que é que me aguarda ainda, mesmo antes do mês de abril acabar. A gente já está falando em maio, mas eu não sei o que me aguarda. Eu tenho talvez alguma expectativa. Eu tenho uma agenda que me ajuda a programar, né? E eu tenho dito que nos últimos tempos nós ficamos escravos desse instrumento aqui chamado relógio. E para mim é um enorme prazer nisso, né? Porque eu sou talvez um dos maiores interessados que você compre mais relógio, que você tenha mais relógios em casa. Pois bem, nós ficamos escravos dele. Mas deixe-me dizer, ninguém aqui tem garantias acerca do futuro. Ninguém aqui sabe efetivamente o que vai ser e como vai ser. Agora, há uma grandiosa perspectiva naqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Aqueles que depositaram o caminho da sua retidão àquele que é, aquele que faz, aquele que pode, aquele que cumpre, aquele que está conosco. A gente não sabe o que nos espera lá na frente. A gente não sabe o que é que iremos viver lá na frente. Contudo, há uma certeza. A certeza que, apesar dos pesares, nós seremos mais do que vencedores. A certeza de que Ele está preparando um futuro de glória e de graça para aqueles que são fiéis ao seu nome e obedientes à sua palavra. Se você é um destes, eu quero propor que hoje à noite você esteja de pé comigo perante a presença do Senhor. Perante a presença do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Comprovado pela ciência, confirmado pelos especialistas da área da alma, da psique, da psicanálise, da psicologia. O que mais intimida, uma das coisas que mais intimidam o ser humano, escute-me, uma das coisas que mais intimidam o ser humano chama-se futuro. Uma das coisas que mais roubam a tranquilidade do ser humano chama-se futuro. Ei, olhe para mim. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu, Paulo, dizendo aos filipenses, não sei o que vai acontecer, não sei o que me espera, mas eu prossigo, eu avanço, eu continuo. E aí, é como que se ele já estivesse antevendo, olhe para mim, é como que se ele estivesse já antevendo
Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. É como se ele estivesse antevendo e dizendo assim, olha, o que eu estou fazendo? Eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.